Desde o início, a Bíblia nos apresenta Adão não apenas como o primeiro homem criado por Deus, mas como o representante de toda a humanidade. Ele foi formado diretamente pelas mãos do Criador, colocado em um ambiente perfeito, cercado de provisão, comunhão e propósito. Nada lhe faltava. Havia harmonia entre Deus e o homem, entre o homem e a criação e até dentro do próprio ser humano. Adão vivia sob a plenitude da vida que vinha de Deus. No entanto, essa posição privilegiada também carregava uma grande responsabilidade. Ele não vivia apenas para si mesmo, mas como cabeça da raça humana. Quando Adão escolheu desobedecer, sua decisão não teve impacto apenas pessoal. A Escritura deixa claro que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte. Isso significa que a queda não foi apenas um evento isolado, mas um rompimento profundo na estrutura espiritual da humanidade. A partir daquele momento, algo se quebrou na relação entre Deus e o homem. A desobediência abriu espaço para o pecado, e o pecado trouxe separação, culpa e morte espiritual. Essa condição herdada explica por que o ser humano, mesmo desejando o bem, frequentemente escolhe o mal. Não se trata apenas de comportamentos errados, mas de uma natureza corrompida. Em Adão, todos pecaram, não porque cada pessoa estivesse fisicamente presente no jardim, mas porque ele nos representava. Assim como decisões de líderes afetam nações inteiras, a decisão de Adão afetou toda a humanidade. Desde então, todos nascem com essa herança, uma inclinação ao pecado e uma incapacidade de viver plenamente a vontade de Deus por conta própria. O pecado, portanto, não é apenas algo que fazemos, é algo que somos sem intervenção da graça. Ele afeta nossos pensamentos, emoções, escolhas e relacionamentos, afeta a maneira como vemos Deus, como vemos o próximo e como vemos a nós mesmos. O medo substituiu a confiança, a culpa substituiu a inocência e a fuga substituiu a comunhão. Adão, que antes caminhava com Deus, agora se escondia. Essa é uma imagem poderosa da condição humana após a queda, criados para a presença, mas vivendo na distância. A morte que entrou por meio de Adão não foi apenas física, mas espiritual. O homem continuou respirando, trabalhando e construindo, mas espiritualmente estava separado da fonte da vida. Essa separação gerou vazio, angústia e uma busca constante por significado em coisas criadas, em vez do Criador. Desde então, a humanidade tenta resolver o problema da queda com seus próprios esforços, leis, filosofias, religiões, moralidade e progresso. No entanto, nenhum desses caminhos consegue curar a raiz do problema, porque o problema não está apenas no comportamento, mas na natureza. Mesmo a lei, que é santa e justa, revelou essa realidade. Ela mostrou o padrão de Deus, mas também expôs a incapacidade humana de cumpri-lo plenamente. Em vez de libertar, a lei evidenciou o quão profundamente o pecado havia afetado o coração humano. Assim, Adão se torna o espelho no qual vemos quem somos sem a graça, seres criados para a vida, mas presos à morte, chamados à obediência, mas inclinados à rebeldia, feitos para a comunhão, mas marcados pela separação. No entanto, é importante compreender que mesmo na queda, Deus não perdeu o controle da história. A condição herdada em Adão não pegou Deus de surpresa. Desde o início, ele já havia preparado um plano de redenção. Ainda assim, para entendermos plenamente a obra de Cristo, precisamos primeiro reconhecer a profundidade da queda em Adão. Quando minimizamos o problema do pecado, também minimizamos a grandeza da graça. Quanto mais entendemos o que foi perdido no primeiro Adão, mais valorizamos o que foi restaurado no último Adão. Adão representa o início de uma humanidade marcada pela limitação. Ele nos mostra que sem Deus mesmo o melhor ambiente não é suficiente. O jardim não conseguiu preservar o coração humano da desobediência. Isso revela uma verdade essencial. O problema do homem não é externo, mas interno. Não é falta de oportunidade, mas falta de vida espiritual. Essa realidade nos confronta e nos humilha, pois nos mostra que não podemos nos salvar a nós mesmos. Reconhecer Adão como cabeça da humanidade caída é o primeiro passo para compreender a necessidade da graça. Enquanto o ser humano insiste em acreditar que pode se ajustar, melhorar ou evoluir espiritualmente por conta própria, ele permanece preso à mesma herança. A queda nos ensina que precisamos de mais do que instrução, precisamos de redenção. Precisamos de mais do que exemplos, precisamos de um novo começo. Assim, Adão nos apresenta a condição humana em sua forma mais honesta. Ele nos lembra que todos, sem exceção, estão debaixo da mesma realidade de pecado e morte. Não há distinção de cultura, história ou esforço pessoal. Todos nascem em Adão. E é exatamente por isso que
a mensagem do Evangelho é tão poderosa. Antes de anunciar a solução, ela revela o problema. Antes de falar da vida, ela expõe a morte. Antes de apresentar o último Adão, ela nos leva a compreender profundamente o primeiro. Somente quando reconhecemos quem somos em Adão é que podemos desejar, com sinceridade, aquilo que Deus oferece em Cristo. A queda prepara o caminho para a graça. A ruína abre espaço para a redenção. E a história do primeiro Adão, embora marcada pela perda, aponta silenciosamente para a necessidade de um Salvador que possa representar a humanidade de forma perfeita e definitiva. A partir da realidade da queda em Adão, a história bíblica avança revelando algo extraordinário. Deus não desistiu da humanidade. Mesmo diante da desobediência, da corrupção e da morte que passaram a dominar a experiência humana, o Senhor iniciou um movimento de graça que atravessa toda a Escritura. Essa graça não surge como resposta ao mérito humano, mas como expressão do caráter de Deus. Desde o princípio, ele deixou claro que a solução para a condição herdada em Adão não viria de dentro do próprio homem, mas do próprio Deus. Logo após queda, quando tudo parecia perdido, Deus tomou a iniciativa. Ele foi ao encontro do homem, chamou-o pelo nome e, mesmo pronunciando as consequências do pecado, apresentou uma promessa. Aquela palavra apontava para alguém que viria para derrotar definitivamente o mal. Essa promessa se tornou o fio condutor da história da redenção. Gerações se passaram, impérios surgiram e caíram, mas a esperança permaneceu viva. Deus levantaria um novo representante para a humanidade, alguém que faria o que Adão não conseguiu fazer. Ao longo do Antigo Testamento, vemos sombras e figuras desse Redentor. Homens e mulheres foram usados por Deus, mas todos, sem exceção, falharam em algum momento. Profetas, reis e sacerdotes revelaram a necessidade de algo maior. A lei mostrou o padrão divino, mas também evidenciou a incapacidade humana. Sacrifícios eram oferecidos continuamente, mas nunca resolviam o problema de forma definitiva. Tudo isso apontava para a necessidade de um último Adão, não apenas semelhante ao primeiro, mas superior a ele em todos os sentidos. Quando Jesus entra na história, ele não vem como mais um líder religioso ou reformador moral. Ele vem como o cumprimento da promessa. Sua origem é diferente, sua natureza é santa e sua missão é clara. Enquanto o primeiro Adão foi criado do pó da terra, Jesus vem do céu. Enquanto o primeiro foi colocado em um jardim e falhou diante da tentação, Jesus foi levado ao deserto e venceu. Onde o primeiro cedeu, o segundo permaneceu firme. Cada detalhe da vida de Cristo revela que ele é o representante perfeito da humanidade diante de Deus. Jesus viveu uma vida de completa obediência, não apenas em grandes momentos, mas em cada detalhe. Ele se submeteu ao Pai em tudo, fazendo não a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Essa obediência não foi passiva, mas ativa e intencional. Ele cumpriu perfeitamente a lei, não apenas em ações externas, mas em pureza de coração. Onde todos falharam, ele foi fiel. Assim, Cristo não apenas evitou o pecado, ele estabeleceu uma nova referência para a humanidade. A obediência de Cristo atinge seu ponto máximo na cruz. Ali, o último Adão assume sobre si aquilo que pertencia ao primeiro. Ele carrega o pecado, a culpa e a condenação que entraram no mundo por meio da desobediência de Adão. A cruz não é um acidente da história, mas o centro do plano redentor. Nela, a justiça e a graça se encontram. O pecado é julgado, mas o pecador é alcançado. Cristo se coloca no lugar da humanidade caída para que a humanidade possa ocupar, pela graça, o lugar que ele conquistou. Na cruz ocorre uma troca profunda e transformadora. O que era nosso é colocado sobre ele e o que é dele nos é oferecido. Nossa culpa é substituída por sua justiça. Nossa condenação é substituída por sua aceitação. Nossa morte é substituída por sua vida. Essa troca não acontece por merecimento, mas por graça. O último Adão faz aquilo que o primeiro não pôde fazer, restaura plenamente o relacionamento entre Deus e o homem. A ressurreição confirma essa vitória. Se a morte entrou por meio do primeiro Adão, ela é derrotada pelo último. Ao ressuscitar, Jesus inaugura uma nova realidade. Ele não apenas volta à vida, ele se torna o primogênito de uma nova criação. Sua ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito, de que o pecado foi vencido e de que a nova humanidade foi estabelecida. Agora, aqueles que estão em Cristo participam dessa mesma vida. Cristo, como último Adão, não apenas resolve o problema do passado, mas redefine o futuro. Ele estabelece um novo ponto de partida. Assim como todos nasceram em Adão, agora todos podem nascer em Cristo. Essa nova vida não é resultado de esforço humano, mas de um novo nascimento operado pela graça. É Deus agindo no interior do ser humano, criando algo que antes não existia. Essa verdade transforma a maneira como entendemos a salvação. Não se trata apenas de escapar da condenação, mas de participar de uma nova humanidade. Em Cristo,
somos transferidos de uma realidade para outra. Saímos do domínio do pecado para o domínio da graça. Saímos da velha criação para a nova criação. O último Adão não veio apenas para nos perdoar, mas para nos recriar. Assim, ao contemplarmos Cristo como o último Adão, entendemos que Deus não consertou o que estava quebrado, ele fez algo completamente novo. A antiga herança da queda é substituída por uma nova herança de vida. O fracasso do primeiro Adão encontra sua resposta perfeita na vitória do último, e é nessa obra completa, perfeita e suficiente que se fundamenta toda a esperança da fé cristã. A obra do último Adão não permanece apenas como um fato histórico a ser admirado, mas se torna uma realidade viva e pessoal na experiência daqueles que creem. A transformação pela graça em Cristo começa no interior do ser humano, no nível mais profundo da identidade. Não se trata apenas de uma mudança de comportamento, de hábitos ou de linguagem religiosa, mas de uma mudança de posição espiritual. Em Adão, o homem está espiritualmente morto, em Cristo ele passa da morte para a vida. Essa transição é operada pela graça e recebida pela fé. Quando alguém se encontra com Cristo, algo radical acontece. A Escritura descreve essa experiência como um novo nascimento. Isso significa que a pessoa não é apenas reformada, mas recriada. A antiga identidade, marcada pela culpa, pelo medo e pela separação de Deus, dá lugar a uma nova identidade fundamentada na justiça, na aceitação e na comunhão. Em Cristo, o passado não define mais o presente, e o presente não limita o futuro. A graça inaugura uma nova história. Essa nova identidade está profundamente ligada à união com Cristo. Pela fé, o crente é colocado em Cristo, e tudo o que pertence a Ele passa a ser considerado nosso diante de Deus. Sua justiça se torna nossa justiça. Sua filiação se torna nossa filiação. Sua vitória se torna nossa vitória. Não somos apenas seguidores de Cristo, somos participantes da sua vida. Essa união é o fundamento da transformação cristã. Não vivemos mais tentando agradar a Deus para sermos aceitos. Vivemos a partir da aceitação que já recebemos. A graça, portanto, muda a motivação da obediência. Antes, em Adão, o ser humano tenta obedecer para evitar punição ou para conquistar a aprovação. Em Cristo, a obediência nasce do amor e da gratidão. O coração é transformado e com ele os desejos. Isso não elimina a luta contra o pecado, mas muda completamente o contexto dessa luta. Agora, não lutamos para nos tornar filhos de Deus, mas porque já somos filhos. A transformação acontece de dentro para fora. O Espírito Santo desempenha um papel central nesse processo. Ele não apenas nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento, mas passa a habitar em nós como presença constante de Deus. O que antes era impossível se torna possível, porque não dependemos mais apenas de nossa força. O Espírito nos capacita a dizer não ao pecado, e sim à vontade de Deus. Ele nos guia, nos corrige e nos transforma progressivamente à imagem de Cristo. Essa transformação não é instantânea em todos os seus aspectos, mas é contínua. A justificação acontece de uma vez por todas, mas a santificação é um processo diário. Em Cristo, somos declarados justos diante de Deus, mas também somos chamados a viver essa justiça de forma prática. A graça não apenas nos perdoa, ela nos ensina, ela nos forma, ela nos conduz a uma vida que reflete cada vez mais o caráter de Cristo. Um dos maiores desafios nessa caminhada é aprender a viver de acordo com a nova identidade e não mais segundo a antiga herança de Adão. Muitas vezes, a mente ainda carrega padrões antigos, culpas passadas e mentiras que não condizem com a verdade do Evangelho. Por isso, a renovação da mente é essencial. À medida que somos expostos à palavra de Deus, nossa maneira de pensar é transformada. E passamos a alinhar nossas atitudes com aquilo que já somos em Cristo. A graça também transforma nossos relacionamentos. Em Adão, as relações são marcadas por egoísmo, competição e medo. Em Cristo somos chamados a viver em amor, perdão e serviço. A nova humanidade, inaugurada pelo último Adão, se manifesta na maneira como tratamos o próximo. A reconciliação com Deus se estende à reconciliação com as pessoas. A graça que recebemos se torna a graça que oferecemos. O amor que nos alcançou passa a fluir por meio de nós. Além disso, a transformação em Cristo nos liberta da necessidade de provar nosso valor. Em Adão, o ser humano vive tentando se afirmar, buscando reconhecimento, segurança e identidade em coisas externas. Em Cristo encontramos descanso, sabemos quem somos e a quem pertencemos. Essa segurança gera liberdade. Liberdade para servir sem medo, para obedecer sem pressão, para amar sem reservas. A graça
produz uma vida que flui, não uma vida que se esforça para sobreviver espiritualmente. Essa nova vida também redefine a maneira como lidamos com o sofrimento e as dificuldades. Em Adão, a dor é apenas consequência da queda. Em Cristo, mesmo a dor pode ser redimida e usada por Deus para nos moldar. Não significa ausência de problemas, mas presença de esperança. Sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. A graça nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Assim, a transformação pela graça em Cristo é uma realidade profunda, abrangente e contínua. Ela começa com uma mudança de posição diante de Deus, avança para uma mudança de identidade interior e se expressa em uma vida transformada. O último Adão não apenas nos tirou da condenação, ele nos introduziu numa nova maneira de viver. A antiga vida em Adão perde seu poder e a nova vida em Cristo se torna cada vez mais evidente. Essa é a obra da graça, transformar pecadores em filhos, escravos em herdeiros e pessoas comuns em testemunhas vivas do poder redentor de Deus. A transformação pela graça em Cristo não acontece de forma isolada ou apenas interior. Ela se manifesta de maneira visível e concreta na vida diária. A nova realidade inaugurada pelo último Adão redefine a forma como o crente vive no mundo, toma decisões, enfrenta desafios e expressa sua fé. A graça não nos retira da realidade humana, mas nos capacita a viver nela com um novo coração, uma nova perspectiva e um novo propósito. O Evangelho não é apenas algo que acreditamos, mas algo que vivemos. Uma das evidências mais claras dessa transformação é a mudança de senhorio. Em Adão, o pecado reinava. Mesmo quando o ser humano desejava fazer o bem, encontrava dentro de si uma força contrária. Em Cristo, esse domínio é quebrado. O pecado não desaparece instantaneamente, mas perde seu direito de governar. A graça passa a reinar. E com ela surge uma nova liberdade. Essa liberdade não é licença para viver sem limites, mas poder para escolher aquilo que agrada a Deus. Essa nova liberdade se reflete nas escolhas diárias. A graça nos ensina a dizer não àquilo que destrói e sim àquilo que edifica. Antes, muitas decisões eram guiadas pelo medo, pelo egoísmo ou pela busca de prazer imediato. Em Cristo, aprendemos a discernir a vontade de Deus e a confiar que seus caminhos são melhores. A obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta de amor. Vivemos não para merecer a graça, mas porque fomos alcançados por ela. A vida transformada pela graça também se expressa na maneira como lidamos com o pecado quando ele ocorre. Em Adão, o pecado gera culpa paralisante, vergonha e afastamento de Deus. Em Cristo, mesmo quando falhamos, temos acesso à restauração. A graça não minimiza o pecado, mas oferece um caminho de arrependimento e reconciliação. Em vez de nos escondermos, somos convidados a nos aproximar de Deus, com confiança, sabendo que temos um advogado e um Salvador fiel. Outro aspecto essencial dessa transformação prática é o desenvolvimento do caráter. A graça não apenas muda nossa posição diante de Deus, mas molda quem nos tornamos. O fruto do Espírito começa a se manifestar de forma progressiva: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas por esforço humano isolado, mas pelo agir do Espírito em um coração rendido. A nova humanidade em Cristo se revela por meio de um caráter semelhante ao dele. A graça também redefine nossa relação com o trabalho, com o tempo e com os recursos. Em Adão, o trabalho se torna pesado e frustrante, muitas vezes marcado por ansiedade e competição. Em Cristo, o trabalho pode ser redimido como expressão de serviço e propósito. Passamos a entender que tudo o que fazemos pode glorificar a Deus. O tempo deixa de ser apenas algo a ser consumido e passa a ser administrado com sabedoria. Os recursos deixam de ser fonte de segurança e passam a ser instrumentos de generosidade. Nos relacionamentos, a transformação pela graça se torna ainda mais evidente. O orgulho, a dureza e a falta de perdão, tão comuns na velha natureza, começam a dar lugar à humildade, à empatia e à reconciliação. Em Cristo, somos chamados a amar como fomos amados. Isso não significa ausência de conflitos, mas presença de graça para lidar com eles. O perdão deixa de ser uma obrigação pesada e se torna uma resposta natural àquilo que recebemos de Deus. A graça também nos ensina a viver em comunidade. A nova humanidade não é formada por indivíduos isolados, mas por um corpo unido em Cristo. Cada pessoa, com seus dons e experiências, contribui para o crescimento todo. Em vez de competição, há cooperação. Em vez de comparação, há edificação mútua. A igreja se torna o espaço onde a realidade do último Adão é vivida.
forma coletiva, como sinal visível do reino de Deus no mundo, mesmo diante das lutas e dificuldades, a vida transformada pela graça mantém a esperança. Em Adão, o sofrimento pode levar ao desespero. Em Cristo, ele é envolvido pela certeza de que Deus está presente e atuante. A graça não remove todas as dores, mas nos sustenta em meio a elas. Aprendemos a confiar que Deus usa até mesmo os momentos difíceis para nos amadurecer e nos aproximar dele. A esperança cristã não é ingenuidade, mas confiança fundamentada na fidelidade de Deus. A transformação prática pela graça também se manifesta no testemunho. Uma vida mudada se torna uma mensagem viva. As pessoas ao nosso redor percebem que algo é diferente. Não se trata de perfeição, mas de autenticidade. A graça nos ensina a viver com coerência, alinhando fé e prática. O Evangelho ganha credibilidade quando é visto em ações concretas de amor, justiça e misericórdia. Assim, a obra do último Adão se estende a cada área da vida. A graça não é um conceito abstrato, mas uma força viva que transforma atitudes, escolhas e relacionamentos. Ela nos conduz a uma vida que reflete de maneira crescente a realidade da nova criação. A antiga herança de Adão perde espaço e a vida de Cristo se manifesta com mais clareza. Essa é a beleza da graça. Ela não apenas nos salva, mas nos ensina a viver como cidadãos do reino de Deus aqui e agora. A transformação pela graça em Cristo não se limita ao presente, mas aponta para um destino eterno. A obra do último Adão redefine não apenas quem somos agora, mas também para onde estamos caminhando. Em Adão, a história humana segue inevitavelmente para a morte. Em Cristo, ela é redirecionada para a vida, para a ressurreição e para a restauração plena de todas as coisas. Essa esperança futura não é um detalhe secundário da fé cristã, mas um elemento central que sustenta, fortalece e dá sentido à caminhada diária. Desde a queda, a morte se tornou a grande realidade que paira sobre a humanidade. Ela não é apenas o fim biológico da vida, mas o símbolo máximo da separação causada pelo pecado. Em Adão, todos caminham para esse mesmo destino, independentemente de conquistas, status ou realizações. No entanto, em Cristo, a morte perde seu poder final. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova realidade que rompe o ciclo da queda e anuncia um futuro diferente para aqueles que estão unidos a Ele. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre isolado, mas a primícia de uma nova criação. Ela declara que a morte foi vencida e que o pecado não tem a palavra final. O último Adão atravessou a morte e saiu vitorioso, abrindo um caminho que antes não existia. Assim como a humanidade participou da queda por meio do primeiro Adão, agora ela pode participar da vitória por meio do último. Essa é a base da esperança cristã. Aquilo que aconteceu com Cristo acontecerá com aqueles que estão nele. Essa esperança futura transforma a maneira como lidamos com a vida presente. Sabemos que esta realidade não é definitiva. As dores, as injustiças e as limitações que enfrentamos não são o fim da história. Em Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, onde a justiça habita e onde a presença de Deus será plenamente manifesta. Essa expectativa não nos afasta das responsabilidades atuais, mas nos dá força para viver com fidelidade, mesmo em um mundo marcado pela imperfeição. A graça também nos ensina a olhar para o sofrimento sob uma nova perspectiva. Em Adão, o sofrimento parece sem sentido e sem solução. Em Cristo ele é temporário e redimível. Isso não significa que a dor deixa de ser real, mas que ela não é definitiva. A esperança da ressurreição nos lembra que Deus está trabalhando em uma restauração completa, que alcança não apenas o espírito, mas também o corpo e toda a criação. O que hoje geme, amanhã será transformado. A promessa da ressurreição também afirma o valor do corpo e da criação. A salvação não é uma fuga do mundo material, mas a sua redenção. Em Cristo, Deus demonstra que seu plano inclui a restauração de tudo o que foi afetado pela queda. O corpo, que em Adão está sujeito à corrupção, em Cristo será revestido de incorruptibilidade. Essa verdade nos chama a viver com responsabilidade e esperança, cuidando daquilo que Deus criou, sabendo que Ele não abandonou sua obra. Além disso, a esperança futura nos ajuda a lidar com a morte de maneira diferente. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas uma passagem. Ela perde seu caráter de derrota definitiva e se torna um momento de transição para a presença do Senhor. Essa certeza não elimina o luto, mas o envolve em esperança. Choramos, mas não como aqueles que não têm esperança. Sabemos que a separação é temporária e que haverá reencontro na plenitude da vida eterna. A nova humanidade, inaugurada pelo último Adão, também aponta para uma restauração completa dos relacionamentos. Em Adão, a história humana é marcada por divisões,
conflitos e injustiças. Em Cristo, aguardamos um reino onde não haverá mais opressão, violência ou desigualdade. Essa esperança futura nos motiva a viver no presente como sinais desse reino. Somos chamados a antecipar em nossas atitudes aquilo que será plenamente revelado no futuro. A esperança escatológica também redefine nossas prioridades. Quando compreendemos que nossa vida está escondida em Cristo e que nosso futuro está seguro nele, somos libertos da ansiedade excessiva e do apego desordenado às coisas temporais. Passamos a viver com uma perspectiva eterna, investindo naquilo que tem valor duradouro. A graça nos ensina a viver com os olhos no futuro, sem perder o compromisso com o presente. Essa esperança não é construída sobre desejos humanos, mas sobre a fidelidade de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todas as promessas de Deus se cumprirão. O último Adão não apenas iniciou a nova criação, mas a levará à sua consumação. O que começou pela graça será completado pela glória. Assim, viver a partir da obra do último Adão é viver com esperança. Caminhar sabendo que a história não termina na queda, nem na cruz, mas na ressurreição e na restauração final. A graça que nos alcançou no presente nos conduz para um futuro glorioso. Em Cristo, o fim não é a morte, mas a vida plena. Essa certeza sustenta a fé, fortalece o coração e nos impulsiona a viver com fidelidade, aguardando o dia em que tudo que foi afetado por Adão será definitivamente restaurado em Cristo. Diante de tudo o que foi revelado sobre o primeiro e o último Adão, chegamos ao ponto mais pessoal e decisivo dessa mensagem, a resposta humana à graça. A obra de Cristo é completa, perfeita e suficiente, mas ela não é imposta. Ela é oferecida. Transformação pela graça em Cristo nos conduz inevitavelmente a uma escolha espiritual profunda, que define não apenas o presente, mas a eternidade. Todos nascem em Adão, mas nem todos permanecem nele. A graça nos chama a uma transição consciente de uma antiga realidade para uma nova vida. Essa escolha não é meramente intelectual, nem apenas emocional. Ela envolve arrependimento e fé. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas reconhecer a falência da antiga vida e decidir abandonar o governo do pecado. Fé não é apenas acreditar em fatos sobre Jesus, mas confiar plenamente nele como Senhor e Salvador. É uma entrega. É reconhecer que sem Cristo permanecemos presos à herança do primeiro Adão e que somente nele encontramos vida verdadeira. Responder à graça significa aceitar uma nova identidade. Muitos desejam os benefícios de Cristo, mas resistem à transformação que ele propõe. No entanto, não é possível receber a vida do último Adão sem deixar para trás a velha identidade. Isso não significa a perfeição imediata, mas uma mudança clara de direção. A graça não nos chama apenas para sermos salvos do inferno, mas para vivermos sob um novo governo. Cristo não é apenas Salvador, Ele é Senhor. Essa decisão também redefine o sentido da vida. Em Adão, a existência gira em torno do próprio eu, desejos, ambições e medos. Em Cristo, a vida encontra um novo centro. Passamos a viver para a glória de Deus. Isso não nos diminui, ao contrário, nos realiza. Fomos criados para Deus e somente nele encontramos plenitude. A graça nos liberta da escravidão do ego e nos conduz a uma vida com propósito eterno. Responder à graça envolve também perseverança. A caminhada cristã não é isenta de desafios. Haverá momentos de dúvida, lutas internas e pressões externas. No entanto, a mesma graça que nos salva é a graça que nos sustenta. Não caminhamos sozinhos. O último Adão não apenas nos resgatou, mas caminha conosco. Ele é fiel para completar a obra que começou. Nossa segurança não está na força da nossa fé, mas na fidelidade daquele em quem cremos. Essa resposta à graça se expressa em um compromisso diário. Cada dia somos chamados a escolher viver segundo a nova realidade. Isso envolve negar a antiga maneira de viver e permitir que a vida de Cristo se manifeste em nós. Não se trata de um peso, mas de um privilégio. A obediência se torna uma expressão de amor. A disciplina espiritual se torna um meio de comunhão. A vida cristã deixa de ser um fardo e passa a ser uma caminhada de relacionamento. A resposta à graça também nos chama à missão. A nova humanidade inaugurada pelo último Adão não existe apenas para si mesma, mas para ser testemunha no mundo. Fomos reconciliados com Deus para anunciar a reconciliação. Nossa vida, nossas palavras e nossas atitudes se tornam instrumentos através dos quais Deus alcança outros. A graça que recebemos não é para ser guardada, mas compartilhada. Somos embaixadores de Cristo, convidando outros a fazerem
a mesma transição que fizemos. Essa missão não depende de perfeição, mas de autenticidade. Deus usa vidas transformadas, não vidas impecáveis. Quando reconhecemos de onde fomos tirados e quem somos agora em Cristo, nosso testemunho ganha força. A história do primeiro ao último Adão se torna viva em nós. As pessoas veem a diferença não porque somos melhores, mas porque fomos alcançados pela graça. Isso gera humildade, gratidão e ousadia para anunciar o Evangelho. Responder à graça também significa viver com expectativa. Sabemos que nossa jornada não termina aqui. Caminhamos em direção à plenitude da redenção, aguardando o dia em que estaremos completamente conformados à imagem de Cristo. Essa esperança nos mantém firmes, mesmo em meio às incertezas. Vivemos entre o já e o ainda não. Já fomos transformados, mas ainda aguardamos a consumação. Essa tensão não gera frustração, mas expectativa confiante. Ao final, a mensagem do primeiro ao último Adão nos confronta com uma verdade simples e poderosa. Não precisamos permanecer naquilo que fomos. Em Cristo, somos convidados a nos tornar aquilo para o qual Deus nos criou. A graça não apenas nos alcança, ela nos transforma, nos envia e nos sustenta. A antiga história em Adão pode terminar hoje e uma nova história em Cristo pode começar. Cada um responda a esse chamado com fé e entrega. Que escolhamos viver não mais segundo a velha herança da queda, mas segundo a nova vida da graça. Do primeiro ao último Adão, Deus escreveu uma história de redenção e agora nos convida a fazer parte dela. Em Cristo há perdão, há vida, há propósito e há esperança eterna. Essa é a decisão que define tudo.